Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um videocast aqui do canal da Start Be Global. Start Be Global. E hoje temos um convidado super especial, Raul Santos, que é presidente da Câmara Portuguesa do Ceará e vice-presidente das câmaras portuguesas no Brasil. Raul, super obrigado por essa visita aqui. E conta um pouquinho mais, né, sobre se apresenta, né, inicialmente, fala um pouquinho desse trabalho junto à Câmara Portuguesa, por favor. Bom, para a gente é um prazer estar aqui, né, colaborar com informações, com troca de experiência, afinal é dessa forma que a gente consegue ter qualidade e maior exatidão no que diz respeito à via Portugal, né, quer seja morar, estudar, fazer negócios, né. A Câmara Portuguesa no Ceará, ela completou 23 anos, né? A Câmara mais antiga que nós temos no Brasil é a Câmara do Rio de Janeiro, né, que tem 101 anos, depois vem a de São Paulo. A Câmara do Ceará é a terceira em termos de atividade e movimentação. A Câmara ela serve para quê? Ela serve para promover as relações bilaterais entre Portugal e a nossa região e Portugal, né? A Câmara é uma fonte bem considerável de network qualificado, conhecimento, acessos aqui em Portugal, e esse conjunto de informações ajuda muito a mitigar riscos, quer seja você vir empreender aqui, quer seja um português que vai empreender lá. E a gente tem um track record interessante de case de sucesso e de case de insucesso para dividir com os associados e assim fazer a diferença na vida das pessoas. É bem verdade que a Câmara ela ajuda muito ao pequeno e médio empresário. Acho que esse é o grande foco, né, dos integrantes da Câmara Brasil-Portugal, já que as grandes corporações elas têm estrutura para acessar direto aos mercados externos. Legal. E essa informação, né, que a Câmara do Ceará é a terceira, né, mais ativa ali no Brasil, eu confesso que eu descobri isso há pouco tempo e me surpreendeu, assim, né, positivamente. Acho muito legal isso. Hoje, em termos de associados ali, qual é a média, mais ou menos? Quantos associados, mais ou menos, vocês estão hoje? A Câmara do Ceará hoje nós temos em torno de 120 associados, preponderantemente são pessoas jurídicas, e nesse momento nós estamos trabalhando uma diversificação maior dessa base de associados. A ideia não é ter muito associado, a ideia é a gente se fazer representante, os setores da economia. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós temos apenas 2 associados do ramo de saúde. Então, nesse momento, nós estamos prospectando associados do ramo de saúde, porque a gente acha que é um ramo interessante. O cluster, né, de desenvolvimento do polo de saúde aqui em Portugal ele está bem ativo, com linhas de investimento interessantes, o governo incentivando, algumas agências de desenvolvimento incentivando, e a gente não tem case para mostrar. Então, assim, nós estamos buscando isso, buscando também associados no ramo de tecnologia, e aí eu estou falando de tecnologia de uma forma ampla, desde a parte de aprendizado até a parte de software e hardware também. Então é outro ramo que a gente está focando. Muito bom. E comenta um pouquinho também, Raul, assim, quais são os benefícios, né, as vantagens de ser associado da Câmara Portuguesa, né? Assim, pensando numa pessoa lá que tem uma empresa ali no Nordeste e que tenha interesse em se associar, né? Comenta um pouquinho sobre isso, quais vantagens e benefícios ela teria. Porque, só trazendo também um pouquinho para o nosso caso, nós somos a nossa empresa no Brasil, né? A estrutura física fica em São Paulo, mas mesmo assim somos associados da Câmara Portuguesa do Ceará, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu entendo já a importância disso, mas, né, talvez alguma pessoa ali que esteja assistindo que não, né, queira saber um pouquinho mais sobre isso, acho importante a gente falar também. Bom, dentro do ambiente da Câmara, a gente costuma estar fazendo negócio entre os associados, então é muito comum, né, a gente ver os associados procurando serviços dentro do próprio grupo, né, de network da própria Câmara. Eu acho que uma outra coisa muito importante também é você conseguir acelerar o seu nível de entendimento sobre, por exemplo, Portugal. Então, muitas vezes você estaria pegando informações soltas e dentro da Câmara não. Você consegue viver Portugal estando lá no Ceará
e ter um conjunto de informações que te permita a tomada de decisão no que diz respeito a avançar com o investimento em Portugal ou não, ou apenas, tem gente que apenas é curioso e quer ter um ganho, vamos dizer assim, cultural e de aprendizado sobre como é que funciona aqui o Estado português. Então, eu lhe diria que essa parte do network qualificado, ele acelera uma série de coisas. Promove negócios, o conhecimento de pessoas e principalmente a parte do aprendizado. Né? Encurta os caminhos. Então, a Câmara ela faz a diferença. E aí, volto a dizer, muito forte na pequena e média empresa. Legal, muito bom. Raul, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né, de começar esse vídeo e descobrir, né, que você é descendente também de português, não é isso? Seus avós são portugueses, então você tem uma relação mesmo muito forte, você tem a dupla nacionalidade já há 35 anos, né, a nacionalidade portuguesa, e diz um pouquinho assim da importância, né, da pessoa que está no Brasil e que pretende se mudar para Portugal, ou o empresário, né, que quer abrir as suas atividades aqui, expandir as operações para Portugal, a importância, né, de buscar, seja uma Câmara Portuguesa, uma empresa especializada nisso, né? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Olha, já vem fazendo parte, né, do conjunto de decisões aí do Estado português há bastante tempo, essa facilidade de concessão de nacionalidade. Né? Isso tem muito a ver, se vocês estão no ramo e estão morando aqui, Portugal tem uma deficiência muito grande atuarial. Né? Hoje você tem 10 milhões e meio, mais ou menos, da população aqui interna de Portugal. Estima-se que 4, 5 milhões de portugueses não moram aqui, então seria a população geral aí, seria os 10 milhões e meio que estão aqui, com mais uns 5 que moram fora, né? Então, a população de Portugal está envelhecendo, então é muito importante que exista a atração de público qualificado aqui para dentro das fronteiras portuguesas. O Brasil se destaca em relação a isso pelo seu tamanho, né? O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, temos a facilidade da língua, mas eu entendo que esse processo de nacionalidade, ele deva ser planejado. E eu vejo que se ele for planejado, a possibilidade de dar certo é muito grande. E nessa hora, é você realmente se cercar de bons profissionais. Não só no que diz respeito, aí nesse ponto a Câmara pode ajudar, porque dentro da Câmara a gente tem todo um network que facilita, né, o acesso a pessoas, bem como uma empresa como a de vocês, que traz esse know-how já do histórico muito grande para trás. Eu vejo que muita gente hoje está tirando a nacionalidade simplesmente só por tirar, como se fosse uma salvaguarda, né? Eu mesmo tenho um amigo, ele disse, olha, por que você está tirando aí a nacionalidade? Ele disse, não, eu vou tirar e vou guardar o passaporte, um dia eu posso usar, né? Mas eu acho que esse não é o principal propósito do governo português, então isso está sempre sendo revisto. Na verdade, o que o governo português quer é atrair pessoas para cá, dinamizar a economia, melhorar essa questão atuarial, né? Porque a população está envelhecendo e diminuindo. Então, a saída para o crescimento para Portugal é exatamente a atração de uma imigração qualificada. Então, empresas como a de vocês, acho que tem um papel fundamental nisso. Também vejo que existem alguns gargalos, porque cresceu muito, né? A demanda por serviços, né? Essa imigração aqui para Portugal, ela cresceu rapidamente e não deu tempo do Estado português se organizar. Então, eu vejo isso como um desafio para que esse movimento não pare, né? E não desestimule as pessoas. Em termos de família, realmente, eu ando aqui a Portugal há bastante tempo, eu sou uma testemunha dessa mudança, né, do ambiente que a gente vê aqui. Claro que tem os ônus e bônus, mas eu lhe diria que, principalmente olhando para o futuro, Portugal se lança hoje como um país extremamente interessante, porque tem segurança, tem um clima relativamente bom em relação ao restante da Europa, é uma porta de entrada para a Europa, né, geograficamente é bem posicionado, porque está bem equidistante das Américas e do próprio restante do continente europeu e também com acesso ao continente asiático. Acho que Portugal foi um dos países que melhor usufruiu da entrada na União Europeia e rapidamente aplicou os recursos em rodovias, ferrovias e portos, né? Existe um gargalo aí no que diz respeito à parte aeroviária, mas eu acho que isso em breve deverá estar solucionado. Então, eu percebo muita oportunidade.
mas, como eu falei inicialmente, tem que ter planejamento. E se não tiver planejamento, a possibilidade de você ter problema é grande. Então, nessa hora, é escolher bons profissionais para que você mitigue riscos e seja feliz na sua empreitada aí, mundo afora. Pensando lá o público brasileiro, um aposentado, um titular de rendimento que já tem uma vida financeira relativamente estabelecida no Brasil e está em busca de uma qualidade de vida, né? Um país que oferece uma qualidade de vida melhor, ou um empresário, né, que quer expandir a sua operação também para Portugal. Fala um pouquinho, você, principalmente agora que você está aqui em Lisboa, né, passando um período em Portugal e você vem constantemente, queria saber a sua opinião sobre isso, né? Você ainda acha que Portugal é um país interessante para esses imigrantes? Olha, eu acho que para o aposentado, sem sombra de dúvida, ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor aqui do que no Brasil, em especial quem gosta de uma vida mais pacata, porque você também tem gente que está aposentado que gosta de uma boemia, de uma vida noturna muito intensa, coisa que você não vai encontrar muito aqui em Portugal, até porque, em geral, o português, mesmo com essa imigração grande que tem recebido aí recentemente, né, e algumas cidades, em especial as maiores, né, Lisboa e o Porto, se transformando cada vez mais em cidades cosmopolitas, mas eu entendo que para o aposentado, ele venha conseguir ter um nível de qualidade de vida melhor. Tem que ter os cuidados, porque você ficar ganhando em real e gastando em euro, esse é um problema, é uma preocupação. A questão do sistema de saúde, né, porque o sistema de saúde, para média complexidade, ele funciona bem aqui, é bem parecido com o sistema de saúde brasileiro, no que diz respeito à parte de médico da família, né? Mas quando você vai para alta complexidade, né, é necessário que você faça um bom seguro saúde, né? E, vamos dizer assim, as possibilidades de você resolver, de repente, e aí eu estou falando de questão de saúde, porque o aposentado já está com a idade mais avançada e eventualmente pode ter a probabilidade é maior de que ele tenha cuidados médicos. Então, eu acho que essa é uma preocupação que se deva ter, né, do aposentado. Deixa eu até fazer uma intervenção aqui, que eu acho que esse é um ponto importante realmente, e justamente conversando com brasileiros que se mudaram para cá, né, principalmente nessa faixa etária, né, que, né, já aposentado, um titular de rendimento de uma idade um pouco mais avançada, esse é um ponto que chama atenção realmente, assim, porque no Brasil a gente sabe que o seguro, você ter um plano de saúde, né, um plano médico é muito caro no Brasil, né? Aqui você consegue achar planos, né, assim, com talvez 5, 6, 7 vezes mais em conta do que hoje no Brasil. Então aqui já teria uma economia para esse aposentado ou titular de rendimentos, né? É óbvio que o sistema aqui de saúde, ele é um sistema de coparticipação, então, né, você paga ali por utilização, mas é um valor irrisório por toda a estrutura que se tem, né, aqui em Portugal. E os hospitais públicos, eles são de fato de excelente qualidade. Então, você pode ser atendido por um hospital público, né, que tem uma excelente qualidade, ou se você ainda quiser ter uma segurança, ter ainda um plano de saúde para te dar uma garantia maior, né? Eu acho que o ponto de atenção para o aposentado é essa questão da saúde. Eu acho que é bom que ele entenda, você colocou muito bem. Eu faria um adendo, por exemplo, na questão odontológica, que aqui é bem deficiente. Né? Você vai precisar de um tratamento complexo, é bem pior do que no Brasil, né? E bem mais caro aqui. Então, assim, tem, como a gente fala, né? Tem as vantagens, tem as desvantagens, mas eu acho que o ponto de atenção para o aposentado é essa compatibilidade de renda versus gasto, porque geralmente o aposentado ele vai ter a renda dele lá, provavelmente oriunda das aposentadorias que são em reais, e vai ter aqui um custo de vida em euro, né? Então, acho que tem que ter um planejamento com relação à parte econômica, né, do dia a dia, mas eu acho que isso se adequa. Eu acho que o ponto de atenção principal é essa questão da saúde. Vamos dizer assim, para o jovem, para a pessoa de idade média, eu acho que é você traçar o seu objetivo. Então, por exemplo, hoje você estava lendo ontem, né, tem 5 escolas de negócio aqui, inclusive a própria Nova ali, na parte de finanças, como uma das mais bem conceituadas hoje da Europa. Então,
A parte educacional, eu lhe diria que ela vai muito bem aqui. Então, se você vem com o propósito de estudar, eu acho que você vai ser muito bem atendido. Né? Não que no Brasil não tem escolas boas, tem boas escolas também, mas eu acho que você está dentro da comunidade europeia, te dá umas oportunidades que muitas vezes no Brasil você não teria. Então, você passa a ser realmente um cidadão do mundo. Então, nessa parte educacional, eu acho que vai muito bem. Para quem vai empreender, a primeira preocupação é saber o seguinte: eu vou empreender para Portugal ou para a Europa? Né? Porque ou é para 10 milhões e meio de habitantes ou é para 500 milhões de habitantes. Então, se você pensa grande, eu acho que você tem que vir para Portugal e entender que Portugal é a porta da Europa. Né? Se você pensa que quer ter só um negócio para manter sua família, não. Eu acho que dá para você montar um negócio e viver aqui em Portugal. Entendo que tem muita oportunidade ainda. Eu vou citar um exemplo que eu soube ontem. Né? Tem um amigo que já mora aqui há algum tempo e trouxe a Trackfield para cá. A Trackfield é um case de sucesso no Brasil, né, de roupas esportivas, e abriu a primeira loja aqui em Portugal, ali na Marina de Cascais, né, e está indo muito bem, pelo que ele relatou, vendendo acima do planejado. E a ideia é abrir uma série de lojas. Aí eu pergunto, por que ninguém teve essa ideia antes, um tempo atrás, já que a Trackfield era um case de sucesso lá, né? E você tem vários outros. O nosso país, o Brasil, ele é um excelente laboratório para você ter boas ideias e trazer para cá. Agora, claro que você tem que adaptar aos costumes, porque os costumes portugueses, né? O português é menos consumista do que a gente. Ele procura realmente só comprar o que ele precisa. Na parte de alimentos, né? Por exemplo, ele gosta de comer alimentos frescos e comprar fracionado. A gente já tem aquela cultura do hipermercado, de ir lá encher o carrinho de compra, né? O português pensa um pouco diferente em relação a isso, mas eu vejo ainda como tem muita oportunidade. Agora, essa questão de ter muita oportunidade, ela está proporcionalmente ligada à sua curiosidade e o seu grau de planejamento. E hoje, com a internet, com a web aí aberta a todos, né, você não necessariamente precisa ficar vindo aqui para fazer suas pesquisas. Você pode procurar boas empresas para tomar como referência e pode fazer suas pesquisas para mitigar riscos ao vir aqui. Então, eu continuo entendendo que Portugal é uma grande oportunidade. Legal. Muito bom, maravilha. Olha, o papo está maravilhoso, né? Daria para ficar conversando aqui ainda muito tempo com o Raul, um papo super agradável. Raul, como mensagem final, primeiro te agradecer, né, assim, por essa visita aqui no nosso escritório de Lisboa. Já fica o convite, né, você brasileiro que vir aí para Lisboa, quiser vir tomar um café aqui no escritório, vai ser um prazer te receber. E como mensagem final, Raul, né, o que você diria aí para os brasileiros, né, que são ali do Nordeste, mas do Brasil inteiro, que pretende iniciar essa jornada, né, criar esse relacionamento mais próximo aí com Portugal e com a comunidade portuguesa? Bom, onde eu ando, eu sempre falo o seguinte: o que nos une principalmente é a língua. Mas nós somos povos irmãos, porém com hábitos bem diferentes. Então, eu acho bem importante que a gente procure compreender, né, quem vem emigrar para cá, para Portugal, compreenda um pouco do estilo, né, português de vida. Claro, traga o que tem de bom, mas procure se adaptar também ao que existe de bom aqui, né? E dessa forma construa uma sociedade que muitas vezes vai ser cada vez mais cosmopolita, que traga benefícios só para o português que já mora aqui há muito tempo, né? E também um ambiente cada vez mais acolhedor para quem está chegando. Eu acho que essa questão de você entender essa parte cultural, como é que as pessoas vivem, se relacionam, é muito importante. E não querer impor a cultura que você traz do seu país aqui. Eu acho que a gente tem que trazer do país da gente aqui, são ideias, são propósitos, a boa índole, né, a vontade de empreender, a vontade de crescer e colaborar com essa nova nação, que é uma nação pequena, mas eu lhe diria que abre portas gigantes aí, porque nós estamos aqui dentro da União Europeia. Legal, muito bom. E olha, Raul, para finalizar, eu gostaria de parabenizar você. Até me surpreendi que é apenas 1 ano e meio que você está como presidente da Câmara, porque parece que já faz uma década, né, de tanto assim que eu vejo que você é de fato super ativo, né, eu faço parte do grupo lá dos associados da Câmara, sempre está acontecendo um evento para aproximar, para gerar conexão.
Então, eu queria te parabenizar e agora tenho certeza que você, como vice-presidente aí da federação, vai trazer ainda mais conexões, envolvimento. Então, eu queria te parabenizar, né? Assim, porque eu sei que é um trabalho... Poxa, a pessoa tem, né, tem sua vida profissional ali, tem que se doar para esse trabalho. Então, super obrigado e parabéns por essa atividade, viu? Obrigado, acho que são essas coisas que incentivam que a gente siga adiante e procure fazer cada vez melhor. E é um momento também oportuno para agradecer por vocês serem associados nossos lá. Afinal de contas, a Câmara, como eu falei aqui, ela não tem fins lucrativos, né? Ela vive exatamente da contribuição dos associados. Então, os associados para a gente, eles são extremamente importantes, né? E eu faço questão, né? Já visitei o escritório de vocês lá em São Paulo. Toda vida que eu me desloco, eu sempre procuro. Gente, quem são os associados que tem nessa região? Eu quero ir lá, eu quero conhecer, eu quero apertar a mão, eu quero ouvir, eu quero entender e ouvir o associado. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para qualquer que seja a instituição, né? E o fato de eu também estar conseguindo ser muito ativo se deve ao grupo bom de diretoria que a gente montou, né? Então, as pessoas ajudando, você consegue fazer muito mais, né? As instituições não são feitas só de uma pessoa. Não, e é fundamental esse trabalho, né, Raul? Assim, estou aqui pensando, né? A nossa relação, né, Brasil e Portugal, ela já é muito antiga, já é de conhecimento de todos isso, né? Mas, assim, a gente olhando casos práticos, como é o seu caso, pô, seus avós são portugueses, foram para o Brasil, depois voltaram. É importante a gente manter essa relação próxima, né? Somos irmãos, poxa. E mesmo a língua, é importante a gente estar próximo porque é aquela modelo ganha-ganha, né? É importante para ambos os países essa relação próxima, né? O modelo ganha-ganha aí. Super obrigado, viu, Raul? Parabéns novamente aí, seu trabalho todo aqui, viu? Obrigado. E, gente, super obrigado, então, aí, você acompanhou até agora. Se você gostou desse bate-papo aqui, aproveita, né? Então, passa a seguir a gente no canal do YouTube, faça aí sua inscrição, ative o sininho, compartilha com outras pessoas que saibam que vai gostar desse vídeo. E um abraço, então, até o próximo videocast.